Bom dia, sejam bem-vindos à videoconferência da Fras-le sobre os resultados do segundo trimestre e acumulado do primeiro semestre de 2022. Antes de iniciarmos, gostaria de passar alguns avisos importantes. Esta videoconferência está sendo gravada e, após a conclusão, será disponibilizada em nosso site, ri.frasle.com. Contamos com tradução simultânea para o inglês. Para acessá-la, basta clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone do globo, na parte inferior da tela. Ao final da apresentação, haverá a sessão de perguntas e respostas, onde as perguntas poderão ser feitas de duas formas: via áudio, demonstrando interesse através do ícone levantar a mão, ou por escrito através do botão Q&A. Além disso, gostaríamos de esclarecer que as declarações contidas nesta apresentação, relativas às perspectivas de negócio da Fras-le, às projeções e resultados e ao potencial de crescimento da companhia, constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes de mudança do mercado, do desempenho econômico geral do país e do setor e dos mercados internacionais, podendo assim sofrer alterações. Agradecemos a todos por se juntarem com nós nessa videoconferência. Eu me chamo Jéssica, sou Relações com Investidores da Fras-le e estão presentes conosco hoje o nosso presidente e CEO, Sérgio de Carvalho, o diretor superintendente, Anderson Pontalti, e o diretor de negócios, RI M&A, Emerson de Souza. Desejo a todos uma ótima conferência e passo agora a palavra ao Sérgio, que iniciará as apresentações. Obrigado, Jéssica. Bom dia a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa videoconferência de resultados Fras-le do segundo trimestre de 2022. Eu gostaria de começar elaborando um pouquinho sobre esses slides, os nossos highlights do trimestre, um pouquinho sobre mercados, falando um pouquinho sobre resultados, bem como as nossas operações. Naquilo que se refere aos mercados, nós temos um indicador, pessoal, muito positivo, que é um indicador associado à reposição, lembrando a todos que 90% aproximadamente das nossas receitas são associadas em reposição, e esse indicador, que é medido pelo sinal, ele dá uma ideia do fluxo de passagem dos veículos pelas oficinas procurando manutenção. E isso é um indicador bastante importante, por razões óbvias, para o mercado de reposição, e esse indicador ele é positivo, um crescimento aí de 6,8% até o momento. Então, é bastante positivo, mais usuários estão fazendo manutenções dos veículos passando por oficinas, o que é bastante positivo para nós. Nos 10%, 12% da nossa receita que são voltados a montadoras, nós temos aí uma boa demanda, principalmente nos mercados externos, mercados de exportação, no mercado interno, naquilo que se refere à produção de semi-reboques, o mercado está num bom patamar, mas não tão pujante quanto o ano anterior. De forma análoga, a produção de caminhões e ônibus se encontra num bom patamar, mas não tão forte quanto aquilo que nós tínhamos visto em 2021, motivado por falta de componentes, semicondutores ou outros componentes. Mas as exportações estão extremamente fortes, e nós, Fras-le, como sendo grandes exportadores, isso é extremamente importante para nós. Temos boas carteiras naquilo que se refere a material de fricção para a nossa linha pesada, discos de freios, componentes de suspensão, de uma maneira geral, bastante positivas, e continuamos vendo algo que já havíamos expandido, né, em encontros anteriores, é um mercado mais sensível a preço, né? Normalmente, a perda do poder de compras por pessoa física, isso é mais impactante para a linha leve, para a nossa parte da nossa receita, que é vinculada à linha leve,
na medida que o poder aquisitivo das pessoas esteja mais comprometido, eles naturalmente procuram produtos que sejam mais econômicos, como forma de fazer suas manutenções e colocarem seus veículos de volta. Como resultados, foi um recorde, mais um recorde, eu diria, de receita. Nós atingimos 782,6 milhões de receita líquida, um crescimento de 30,6%, quando comparado com o segundo trimestre de 2021. Tivemos aí uma margem bruta muito sólida de 29,4%, graças a um esforço muito bom do nosso pessoal comercial, tanto na frente de vendas quanto na frente de suprimentos. Uma margem EBITDA de 16%, recorrente, não tivemos aqui eventos não recorrentes impactando esses resultados, e uma margem líquida de 8,5%. Tivemos, naquilo que se refere às operações, restrições normalizadas na China. Vocês vão se recordar de toda a divulgação dos diversos lockdowns na China, em cidades diferentes. Todo esse processo, nesse ano, levou a muitas dificuldades em termos de abastecimento de matéria-prima, mas nós tivemos aí uma normalização desses pontos no abastecimento, principalmente nos meses de abril e nos meses de maio. O conflito na Ucrânia, tendo impacto nas nossas vendas nessa região. Esse conflito continua, porém, digamos, o impacto nas nossas receitas não foram expressivos, dando aí com as instabilidades econômicas na Argentina, com um novo governo, com uma outra visão naquilo que se refere à repatriação de capital, dificuldades na importação, porém nós temos uma equipe muito forte que navega muito bem nesse cenário e continuamos a operar nessa geografia. Tivemos a aprovação de um projeto muito importante para nós aqui em Caxias do Sul, naquilo que se refere à produção de lonas, onde nós estaremos ampliando a nossa capacidade produtiva em 10% ao adicionarmos esse novo turno, naquilo que nós nos referimos como 6x2. Já contratamos 114 pessoas desde o dia metade de junho, e isso vai trazer uma capacidade produtiva, como eu já mencionei, superior num segmento onde nós temos um mercado de exportação crescente. Então, uma realização bastante importante para nós também. E para continuar esse nosso diálogo, eu passo a palavra agora para o Anderson Pontalti. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a todos que nos ouvem. Espero que os encontrem bem. Essa manhã fria, ensolarada aqui na Serra Gaúcha. Eu vou falar um pouquinho mais sobre fatos importantes ocorridos nesse trimestre. E o primeiro deles tem a ver com as nossas marcas. Lembrando que marcas fortes, nosso powerhouse de marcas é uma das fortalezas da Fras-le, são marcas reconhecidas. E aqui vem o endosso, né, da pesquisa O Mecânico 2022, onde nós tivemos todas as nossas marcas destacadas nesta edição, mas o mais relevante foi que a Nakata se consolida na segunda posição como a marca mais lembrada e mais querida pelos reparadores do nosso Brasil. É com muita alegria que a gente recebe essa pesquisa, consolidando aquilo que a gente chama de fortaleza da Fras-le, que são as suas marcas presentes em todos os aplicadores e mecânicas no Brasil. Um projeto muito relevante, desenhado quando a Fras-le incorporou a Nakata, é o projeto de consolidação da nossa logística na cidade de Extrema, Minas Gerais, onde lá nós temos a fábrica de amortecedores da Nakata e nós estamos em plena implementação.
no mês de julho, nós iniciamos a distribuição de itens da Controil a partir deste endereço para as regiões, exceto o sul, né? Então, todas as demais 4 regiões do país já estão abastecidas de Controil juntamente com os itens de Nakata a partir de Extrema. E este mês estamos em implementação da Fras-le, tanto linha comercial como linha leve, também naquele endereço. Por último, né, não tão distante, já para o próximo mês iniciaremos a Fremax de Joinville, também abastecendo estas regiões a partir de Extrema, consolidando um dos nossos projetos disruptivos ou estruturais dentro do universo Fras-le. Os benefícios desse projeto vão ser capturados na íntegra a partir de 23. Esse ano a gente está em plena implementação, os resultados e benefícios serão parciais juntamente com os custos de implementação. Passando para o próximo slide, por favor. Aqui pautas de ESG, muito relevante para nós, muito importante para nós como Fras-le. Smart Materials, desde agosto do ano passado, nós tivemos a primeira linha de produto implementada, que é o semivarão, que fixa os paralamas dos semi-reboques da Randon. E com a grata alegria, nós fomos nomeados em tempo recorde, um projeto que durou entre a concepção e a nomeação apenas 6 meses. Nós já temos uma montadora relevante de caminhões do Brasil que será equipada com solução similar. E em breve, né, no momento a gente não pode discorrer quem é o player, mas em breve a gente poderá falar. E para nós isso é o início de uma jornada muito relevante com os fabricantes de caminhões, com o potencial de expansão e internacionalização da solução ao redor do mundo, uma vez que ela traz redução de peso, ela conversa muito com a pegada de carbono, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. Na mesma linha, nós temos, juntamente com a Randon, o lançamento e inauguração da usina fotovoltaica na China, que iniciou a sua geração de energia no mês de julho. Já tem 20% do consumo daquela unidade de fábrica de fricção de Pinghu na China sendo gerada de forma limpa através da energia solar. E estamos em processo de implementação da nossa usina fotovoltaica no nosso centro de tecnologia Randon, onde ele vai ser 100% abastecido a partir de energia renovável, e o excedente dessa energia também vai poder ser utilizado por outras unidades das empresas. Quando a gente olha para a governança especificamente, ano a ano, a Fras-le se desafia, se propõe a trazer transparência, trazer um alinhamento de práticas melhores possíveis para que todos os investidores e todos os públicos relacionados à empresa tenham segurança de que nós cumprimos todos os itens de governança pertinentes à companhia. Destaca-se agora que a avaliação, nós implementamos a avaliação do Conselho de Administração como colegiado e autoavaliação dos conselheiros, previsão estatutária com procedimento no caso de conflito de interesse nas assembleias e nas transações de partes relacionadas, a previsão estatutária de que 2/3 dos conselheiros são externos e a maioria deles independentes. Estes avanços mostram nossa preocupação contínua em melhorar as nossas práticas neste mercado como companhia listada. Por favor, o próximo slide. Aqui falando, usando um pouco das palavras do Sérgio, todo o semestre trouxe inúmeros desafios, a gente tem algumas inseguranças econômicas, conflitos, lockdowns, rupturas de cadeia, mas aqui a gente traz como ênfase quanto é importante, como é resiliente o modelo de negócio Fras-le construído nos últimos anos, né? Nós temos a liderança de mercado, nós somos uma solução automotiva muito além de bem de capital, porque 87% do nosso negócio é reposição, e é uma reposição que nós nomeamos não eletiva. Os veículos não rodam sem os nossos componentes, são esses componentes que nós temos como objetivo de ampliação de portfólio. Nós temos marcas icônicas e um portfólio extremamente amplo, trazendo a solução completa do sistema de direção até a roda para o aplicador, para o distribuidor, para todos os públicos onde a nossa marca se conecta. Então, isso nos blinda com os ciclos econômicos.
Além disso, nós temos uma penetração geográfica importante, fazendo com que dependência de economia A ou B seja menor sentida no contexto consolidado da companhia, e os resultados recentes e passados mostram a resiliência do modelo de negócio implementado na empresa. Dito isso, passo para o nosso colega Emerson, que vai dar sequência à nossa apresentação. Obrigado, Anderson. Obrigado. Bom dia a todos aqui conectados na teleconferência da Fras-le. É um prazer te voltar aqui e falar um pouquinho dos resultados desse segundo trimestre. Bem, já foi explorado pelo Sérgio, mas não quero me alongar e nem mergulhar muito. Nossa receita ela cresceu quando a gente compara trimestre, mais de 30%. Se a gente olha o primeiro trimestre desse ano em comparação com o segundo, são mais de 10%, 11% nominalmente. E o primeiro semestre do ano passado, com esse primeiro semestre de 2022, são mais de 20% de crescimento de receita. Acho que vale a pena reforçar um ponto que o Anderson trouxe, né, dessa qualidade de diversificação da receita. Parte por conta de a gente estar exposto ao mercado de reposição, que tem muito mais resiliência, muito mais suporte e é muito mais robusto e não sofre tanto com ciclos ou com cenários macroeconômicos mais difíceis, mas também parte por conta da diversificação de portfólio que nós fizemos, notadamente nos últimos anos, de maneira mais efetiva. Se a gente recordar com um pouquinho de clareza aqui, nos últimos tempos nós fizemos uma série de aquisições. Nós trouxemos em 2012 a Controil, em 2017 a Metal e alguns negócios da Argentina, em 2018 a Fremax, também trouxemos a Jurid em 2018, em 2020 nós trouxemos a Nakata. Tudo isso trouxe para nós uma robustez de portfólio, e isso cria condições de a gente dar manutenção de crescimento de uma maneira mais robusta. A Fras-le, há 10 anos atrás, ela tinha uma oferta mais limitada de produtos, ela estava mais concentrada nos materiais de fricção, que hoje são a metade do negócio, são muito relevantes, importantes, mas que hoje respondem por 50%. Essa outra gama de produtos dá para nós possibilidade de crescimento, dá para nós equilíbrio em momentos distintos de competição ou de dificuldades, ou de menor ou de mais ênfase com relação a preços e competição de produtos mais baratos. Então, hoje a gente está muito mais preparado para poder avançar e crescer e dar essa taxa de crescimento de uma maneira mais modulada. Até por isso, depois o Sérgio vai mencionar, nós reativamos o nosso guidance sempre com a perspectiva de poder mostrar quais seriam esses indicadores de crescimento também numa visão mais ampliada para o ano. Anderson já mencionou, nominalmente a gente fala que é 90%, né? Às vezes é 91%, às vezes é 88%. Esse semestre como um todo, 87% das vendas vem do mercado de reposição, como já foi mencionado. Também acho que vale a pena mencionar, a gente fez uma equação muito adequada com relação a repassar os custos de inflação, os custos de matéria-prima, repassar também a nossa eficiência operacional para a cadeia como um todo, tentando penalizar de maneira muito menor os preços, né, na combinação aqui de eficiência versus os custos que tivemos em matéria-prima. Repassamos isso ao mercado, as diferenças, mas nós temos constantemente também ganhado uma série de sinergias entre as empresas adquiridas e a combinação dos negócios que permite a gente ser eficiente com os nossos clientes e não tendo necessidade de fazer aumentos tão expressivos, ainda que tenhamos impacto em matéria-prima. Próximo chart, eu vou compartilhar um pouquinho dessa visão de mercado. Eu lembro que nós somos basicamente 60% domésticos, 40% diversificado em vendas no exterior, né? Então, quando a gente olha o mercado doméstico, nós crescemos perto de 20% quando a gente olha trimestre a trimestre, e na visão de semestre acumulado, praticamente um pouco mais de 15%, né, atingindo nesse semestre aqui perto de 900 milhões de receita. Já no mercado externo, nós atingimos também um indicador bem forte de 696 milhões de reais de receita, é um crescimento de perto de 30%, 27,4% nominalmente, e vem constantemente se posicionando nesse mesmo indicador ali, perto de 300 milhões de reais por trimestre, né, quando a gente compara
os últimos 2 trimestres e mesmo a evolução um pouco mais distante nos últimos trimestres, dá para perceber a consistência nossa na presença no mercado externo. Se a gente olha também o perfil de segmentação da Fras-le, hoje, mais de 60% do que a gente vende é dedicado à venda de peças para veículos de passeio, veículos leves, né? Essa também é uma característica que a gente mudou muito ao longo dos últimos tempos. A Fras-le era uma empresa muito mais dedicada, muito mais direcionada ao setor de veículos pesados. As aquisições que nós fizemos trouxeram para nós esse suporte de ter mais relevância na linha leve, e não existe aqui uma preferência, né? Nós queremos ter relevância nos dois segmentos, mas o fato é que a linha leve tem uma frota circulante hoje muito maior do que a linha comercial, então nos dá a possibilidade de crescer e manter o range de crescimento de maneira mais robusta, se a gente olha o tamanho da frota em comparação com a linha comercial. Já por segmento, como eu mencionei, a área de fricção hoje responde por 49% das vendas, perto de 50%, como já mencionado, enquanto a área de suspensão e não fricção que a gente coloca aqui responde pelo restante. Essa diversificação é muito boa e é muito importante para a Fras-le também. Se a gente olha um pouquinho com lupa no mercado externo, a gente ainda sofre ou sofreu um pouco no primeiro semestre com lockdowns na China, com algumas dificuldades também com relação a preços de fretes, que continuam ainda fazendo parte dos resultados que a gente está mostrando aqui. A gente também percebe uma demanda bastante forte ainda em mercados maduros, como Europa, Estados Unidos, né, pela linha pesada. Né, a gente justamente por estar mais linkado à área de reposição, a gente não percebe ainda nenhuma dificuldade de venda, pelo contrário, os volumes de compras desses clientes têm se mantido bastante atrativos. Podemos passar para o próximo chart. Aqui nós falamos um pouquinho de resultado. Nossos resultados se mantêm de maneira muito robusta, crescentes. Acho que vale a pena mencionar, nominalmente, nós fizemos 231 milhões de reais de EBITDA nesse primeiro semestre. É um crescimento de 1,9%. Quando a gente olha a proporção disso, nós temos uma pequena queda com relação ao primeiro semestre de 2021. Né? Eu vou lembrar que em 2021, realmente, nós tínhamos uma condição, principalmente na primeira metade do semestre, mais ajustada com relação à inflação, ainda não estava presente todos os custos de inflação nas nossas linhas de produção. E depois isso foi se equalizando nos trimestres seguintes, né? A gente tem aqui uma foto do terceiro trimestre de 2021, já muito perto, muito parecido com aquilo que nós conseguimos nesse semestre. Então, a própria manutenção desses níveis de margem e o crescimento com relação ao primeiro trimestre desse ano mostra que a gente está no caminho certo, de maneira adequada, fazendo todos os ganhos de produtividade, de sinergias entre as empresas e também conseguindo repassar os custos de matéria-prima, inflação, logística, etc., para os preços dos produtos, o que sustenta a margem no nível bem adequado. Quando a gente vai para a linha de lucro líquido, né, nós tivemos um pequeno recuo comparado também. Aqui vale lembrar que nós tivemos o benefício do juros sobre capital no mês de junho do ano passado, que está, portanto, dentro da métrica do semestre, e esse ano em especial nós fizemos nós declaramos o pagamento do juros sobre capital no mês de julho. Esse benefício vai fazer parte do terceiro trimestre, né? Então, se nós tivéssemos como balancear isso, certamente o semestre desse ano seria nas mesmas condições, equivalente ou até um pouco melhor do que foi o semestre de 2021. Com relação também à evolução trimestral, mostra aqui um pouco de eficiência nossa com relação a algumas contas. Acho que vale lembrar, nós somos uma empresa que tem dívidas, então os aumentos de juros criam um pouco mais de despesa financeira. Por outro lado, também a gente teve um câmbio mais favorável para as exportações nesse trimestre, em comparação ao primeiro trimestre do ano, que o câmbio estava um pouco mais descolado, um pouco menor, né, com relação ao real. Indo para o chart de NCG e fluxo de caixa livre, entendo que aqui nós temos uma boa
uma boa figura para apresentar, né? Nós temos constantemente falado isso ao mercado, que a nossa posição de caixa tem sido um pouco mais elevada por conta desse distúrbio todo logístico, das dificuldades de dar manutenção aos estoques, e nós temos vários centros de distribuição ao redor do mundo, né? Então, temos carregado um pouco mais, sim, de estoques, mas temos sido bastante diligentes em encontrar oportunidades de fazer as reduções e deixar isso de maneira mais equilibrada àquilo que a gente entende ser regular. Atingimos 73 dias de capital de giro aqui nesse semestre, né? Caindo, portanto, aqui com relação ao primeiro trimestre e com um desempenho muito melhor se a gente olha o ano de 2021 aqui apresentado. Acho que vale frisar que quando a gente olha também o fluxo de caixa livre, nós ainda mantivemos investimentos e tivemos uma entrada importante aqui de 630 milhões aproximadamente dos recursos do nosso follow-on realizado e finalizado no dia 7 de abril desse ano, né? E nos dá uma condição muito favorável de caixa. Esses recursos, obviamente, estão aqui estacionados por um momento breve, a gente está buscando alternativas de aplicação desses recursos com o nosso plano de expansão já declarado muito abertamente ao mercado durante o processo de follow-on. Nós também fizemos aqui, fizemos um pequeno aporte ao CTR, que é uma sociedade que nós temos com a Randon, para que se instale lá uma usina fotovoltaica, que o Anderson já mencionou, da China, mas também temos esse plano de fazer aqui, buscando um suporte a energias renováveis e alinhado com nossa ambição ESG também. Eu passo para o último chart aqui que eu falo, falando um pouquinho de desempenho financeiro, né? Nosso endividamento líquido atingiu 79 milhões, alavancagem praticamente zero aqui nesse semestre, né? Se a gente compara com o EBITDA dos últimos 12 meses. Obviamente, muito reforçado pela entrada dos recursos aqui do follow-on, já mencionado. E nos investimentos, fizemos 26,1 milhões nesse semestre, bem alinhado com o nosso guidance de estar ali no centro, próximo a 100 milhões de reais, como já republicado no dia de ontem. E temos uma condição muito tranquila aqui, nossa dívida é uma dívida mais centrada no longo prazo, não temos problema de caixa algum para poder fazer esses movimentos que nós temos de expansão previstos, né? E que podem aí, à medida nos próximos semestres, demandar um pouco de recurso. Somos muito saudáveis, sempre mantivemos uma postura bastante conservadora com relação à alavancagem, mesmo quando fizemos aquisições relevantes, é o caso da compra da Nakata, né? A gente nunca ultrapassou um nível muito superior a 2 vezes a nossa geração de caixa de 12 meses. Bom, eu volto a palavra ao Sérgio e depois, no final, a gente vai dar à disposição para perguntas e respostas. Sérgio? Estás no mudo, Sérgio. Legal, obrigado, Emerson. Senhores e senhoras, em decorrência da oferta pública de ações que nós tivemos, que foi encerrada ali no mês de abril, nós optamos por fazer o cancelamento do nosso guidance que havia sido divulgado ao mercado no início do ano. E após essa divulgação de resultados, nós optamos aqui por reativar o nosso guidance para 2022, exatamente o mesmo guidance que nós havíamos divulgado anteriormente. A receita líquida consolidada, nós realizamos 1,5 bilhão nessa primeira metade do ano, e o nosso guidance para o ano completo é na faixa de 2,7 a 3 bilhões de reais de receita líquida. As nossas receitas no mercado externo, nós tivemos 117,2 milhões de dólares realizados, e o nosso guidance para o ano é na faixa entre 190 milhões a 210 milhões de dólares. A nossa margem EBITDA, realizamos 15,5% no primeiro semestre, e o nosso guidance entre 14% e 16%. E os nossos investimentos orgânicos, nós realizamos 26,1 milhões no primeiro semestre, e
de 90 a 120 milhões. Durante esse início de ano, por inúmeras razões, nós optamos por uma forma mais conservadora e controlamos, digamos, um pouco mais os nossos investimentos. Por favor, Jéssica. Dando um pouco da nossa visão para o futuro, em primeiro lugar, no curto prazo, o curto prazo que eu me refiro aqui, o restante desse ano, nós esperamos aí uma boa demanda, continuamos tendo destaques para a exportação e para o segmento de reposição de uma maneira geral. A inflação continua, embora em menor escala. Nós temos ainda uma evolução, uma melhora na cadeia logística, no abastecimento, na logística internacional, embora continue em níveis de atenção, mas vimos melhoras nesse sentido. E estamos lidando ali com muitas instabilidades geopolíticas. Nós temos a situação da Argentina, que nós já descrevemos. Nós temos aqui no Brasil, obviamente, uma segunda metade envolvendo eleições nos próximos 60, 90 dias. O conflito na Ucrânia não terminou, continua com as suas ramificações em abastecimento de uma maneira mais ampla. Nós temos possíveis novos conflitos entre Estados Unidos e China bem no horizonte. Nós temos também situações, para nós aqui brasileiros, com certeza, conhecemos bastante o efeito de Copa do Mundo, onde talvez venhamos a ter um tempo um pouco menor num mês específico de tempo associado ao desenvolvimento normal de negócios. Mas, no médio prazo, nós continuamos bastante positivos com relação a todo o direcionamento que nós temos dado para a empresa, novas tecnologias que nós estamos criando, que vão, sem dúvida nenhuma, fazer a diferença no futuro, as nossas expansões em mercados internacionais, os novos negócios ganhos nos Estados Unidos, na Índia, várias outras geografias, de forma que nós continuamos bastante positivos com relação ao futuro médio prazo das empresas Fras-le. E agora eu passo a palavra à Jéssica, que vai conduzir a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Sérgio. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas via áudio, orientamos clicar no ícone levantar a mão para entrar na fila e se conectar ao vivo. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Se estiver conectado via telefone, por favor, digite *9 para entrar na fila. Para enviar perguntas por escrito, orientamos realizá-la via ícone Q&A, digitando nossa pergunta que será lida e respondida ao vivo. Vamos agora para a nossa primeira pergunta via áudio. Ela é do Luiz Capistrano, do Itaú BBA. Por favor, Luiz, pode prosseguir. Pessoal, bom dia. Parabéns pelos resultados. Obrigado pelo espaço aqui. As minhas perguntas são com relação ao guidance, a decisão de vocês de reativarem o guidance pré-follow-on sem nenhuma mudança, dado que o primeiro semestre a gente teve um resultado realizado de receita bastante forte, dado que para vocês atingirem aí o topo do guidance, falando de receita, vocês precisam apenas repetir aí o primeiro semestre. E dado que vocês também compartilharam uma perspectiva legal para o segundo semestre, mostrando a pesquisa das visitas às oficinas, parece que a demanda está muito boa e parece estar uma tendência de crescimento, né? Então, entender um pouco essa decisão de vocês, de terem deixado o topo do guidance ali em 3 bilhões mesmo, entender se existe algum fator que poderia levar essa receita para baixo, que poderia mitigar esse crescimento que vocês estão sentindo na ponta.
ou se eventualmente isso de fato tem um risco aí de upside mais para frente. E a segunda pergunta é também com relação ao guidance, a margem, né? Para vocês chegarem de novo no topo do guidance, eu acho que o meio está bastante bem encaminhado, dada a margem realizada no primeiro semestre, mas também parece que para chegar no topo do guidance, vocês precisam de uma margem de 16,5, que se comparar com a margem do segundo trimestre, parece bastante atingível também. E, de novo, levando em conta esse cenário de demanda aquecida para o segundo semestre. Entender um pouco a decisão de vocês de manter o guidance como ele estava no início do ano, dado uma performance tão boa no primeiro semestre. E uma última também com relação ao guidance, chamou atenção o CAPEX, só entender esses cerca de 70 a 100 milhões de CAPEX que serão concentrados aí no segundo semestre, se eles são manutenção mesmo, dia a dia, ou se tem algum projeto mais estratégico aí que vai estar entrando no pipe de CAPEX. Obrigado. Muito bem, Luiz. Eu acho que eu posso iniciar aqui e depois deixo ao Sérgio e ao Anderson aqui a complementação das respostas, né? De fato, Luiz, quando a gente olha o primeiro semestre desse ano e o nosso teto de guidance, parece assim, poxa, é só replicar, né? A gente está vindo numa evolução quando a gente compara o primeiro e o segundo trimestre. E, sazonalmente, a gente tem, sim, um momento bastante melhor da empresa entre o segundo e o terceiro trimestre. E o quarto trimestre esse ano tem um dificultador, acho que o Sérgio tocou aqui, lembra que a gente vai ter Copa do Mundo, e vamos lá, 60% das nossas vendas estão concentradas no Brasil ainda, e a gente entende que existe sim alguns impactos de vendas durante esse período, né? Está falando de quase um mês aqui de competição, dependendo muito do desempenho da nossa seleção, a gente pode ter alguns dias que sejam afetados aqui em termos de tempo para as vendas. A gente conhece isso de comparação com outros períodos, né? Não necessariamente é tão científico, mas sempre traz impactos. Também temos dezembro, que é um mês que costuma ser um mês um pouco mais apertado do ponto de vista de demanda, né? Justamente por contar com as férias de final de ano, enfim, o fluxo fica um pouco mais delicado. Mas, assim, gostaríamos muito, né? A gente entendeu ser prudente da manutenção do nosso guidance e a gente trabalha aqui dia após dia para poder estar primeiro na ponta de cima, né? Que ainda temos que construir isso, ainda não está fechado. Temos desafios importantes aqui, demanda, eleições, várias coisas que trazem para nós cautela. E da mesma forma, quando a gente fala de resultado, né? Os resultados que a gente vem conseguindo desempenhar hoje, eles são fruto de uma série de suporte, de criação de valor que a gente vem construindo. A gente citou aqui, o Anderson mostrou a foto do primeiro embarque, né, da consolidação de carga no nosso centro de distribuição de Extrema. Ainda tem algumas etapas para vencer. Então, à medida que essas sinergias comecem a se materializar, a gente vai ter espaço para ter margens melhores. Mas a gente deixa bastante claro que esse nível que nós estamos operando hoje são níveis bastante adequados, né? E, obviamente, todo o nosso time aqui trabalha para poder fazer isso de maneira muito melhor. Eu acho que com relação a investimentos, enfim, deixo para o Sérgio e para o Anderson complementar, mas especificamente sobre investimentos, eu deixaria o Anderson responder, porque ele está bastante próximo de todas as operações aqui, pode dividir um pouquinho, né, a visão dele. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Luiz. A gente foi bastante austero, vou dizer assim, no primeiro trimestre com relação ao dispêndio de investimentos em função das incertezas que a Omicron trouxe no primeiro mês de janeiro, os lockdowns na China e o conflito da Ucrânia. A gente decidiu trazer um delay no investimento que vai se acelerar e a gente deve chegar dentro da métrica aqui como guidance, mas ele tem os dois, acho que três principais motivadores. O primeiro é, sim, manutenção dos ativos existentes que estão em plena movimentação com os volumes altos. Então, nós somos capital intensivo, precisamos manter os nossos ativos para que não tenhamos surpresas negativas à frente. O segundo nós temos pontualmente alguns aumentos de capacidade nos produtos que nós já produzimos, então tem investimentos em várias linhas que têm uma demanda acima da nossa oferta hoje para reduzir, né, a nossa
nossa exposição em source e também horas extras, mas também tem novos negócios, né? O mais relevante deles, a gente mencionou, que é o projeto no qual fomos nomeados na linha de Smart Composites para montadora. Ele requer só esse projeto 8,4 milhões de investimento. Então, ele é um exemplo, dentre outros, que nós também temos na linha de novos negócios, tá? Eu queria trazer uma complementação na tua resposta, Emerson, se me permite, assim, como existe um cenário de inflação, mas com uma percepção de deflação futura, pode haver nesse segundo semestre um encolhimento dos estoques atuais, na expectativa de que preços futuros sejam mais favoráveis para a reposição de estoque dos grandes distribuidores. Então, esse é o ponto, talvez, de atenção, de que possa haver uma acomodação de volumes um pouquinho mais significativa por último quarter, que é aquela expectativa de eu posicionar meu estoque. Se eu tenho ele em casa, eu mantenho a operação, mas eu vou posicionar ele no momento que for mais oportuno. Então, isso são coisas que acontecem geralmente quando há uma redução, uma retração de inflação, que é o movimento oposto que nós observamos no ano passado, onde todo mundo quis sair na frente para comprar antes, para evitar o preço futuro de um aumento de inflação. Tá? Então, isso também está mapeado no nosso segundo semestre, por isso que o guidance está mantido. Obrigado, Luiz. Sérgio, algum complemento? Não, minha adição seria exatamente na linha que o Anderson já comentou, associadas aos impactos de variação de matéria-prima. Obrigado, Luiz. Obrigada pela participação, Luiz. Vamos agora à nossa próxima pergunta. Ela é do Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Lucas, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Beleza, obrigado. Pessoal, bom dia a todos aí. Dois tópicos aqui do meu lado. O primeiro, tentar entender um pouquinho essa dinâmica industrial. Achei bem forte esses dados que vocês mostraram da pesquisa, né? Crescendo 7% de demanda para reposição. Poxa, vai um pouco contra aí o que a gente estava eventualmente esperando, né? Talvez retração de renda, a peça está cara, né? Tá caro viajar também, o combustível está mais caro, você eventualmente esperaria talvez uma retração na demanda por manutenção e pelo que vocês estão mostrando é um pouco contrário, né? Como é que vocês estão vendo isso? O que está puxando essa dinâmica de manutenção, reposição de peça, né? Acho que o anúncio, né, de você aumentar um turno na linha de lona, ter um produto mais premium, né, onde você tem uma excelente rentabilidade, também é um sinal bullish, né? Se pudessem explicar um pouquinho por que está aumentando a demanda, por que reforçar lá a linha de lona, seria legal entender esse tópico, esse é o primeiro. E o segundo é 100% para atualizar Emerson e demais aí, como é que está as análises dos negócios para aquisição, né? Acho que valuation de tudo na bolsa e fora ficou muito distorcido, né? Eu não sei o quanto que isso atrapalha a avaliação dos ativos aí para aquisição, mas enfim, se puder dar uma atualização para a gente aí para saber o uso do dinheiro, acho que seria legal, pessoal. Esses dois pontos aí. Obrigado. Obrigado, Lucas. Eu entendo que o Anderson e o Sérgio podem trazer aqui um pouco da visão dessa industrial, né? E falar, Anderson está bem aproximado aqui com relação ao mercado e aos aspectos que levam a gente a ter essa evolução de fluxo nas oficinas mecânicas e também sobre 6x2. E o Sérgio pode complementar com a visão dele também daquilo que a gente percebe como demanda externa, né? Depois eu volto aqui com o Sérgio para falar um pouquinho das aquisições. Perfeito. Eu vou começar aqui, Sérgio, me ajuda. A reposição, Lucas, de fato, é uma grata surpresa para nós. Nós começamos um primeiro trimestre um pouco mais incertos na linha leve, mas era uma acomodação de estoques carregados de 2021. Então, a demanda de primeiro tri foi um pouquinho menor e do segundo tri acelerou muito. E acelerou porque equalizou o estoque, então a oferta e demanda acabaram se equilibrando, os estoques estão nivelados. A gente tem uma percepção que ainda o carro novo está absolutamente indisponível e caro, então a manutenção ela continua acontecendo, a mudança de comportamento do transporte coletivo para o individual, ela trouxe um aumento da circulação dos veículos.
A recente redução do combustível é percebida claramente para nós nas passagens de oficina sendo aceleradas no último período e no último mês. Então, esses são os fatores que realmente puxaram a demanda para cima. No ramo de transporte, a agricultura está pujante, as commodities agrícolas estão deixando os transportadores capitalizados, fazendo com que os implementos e carretas rodem, fazendo escoar a safra em valores históricos e recordes. Então, isso tem puxado a linha pesada também fortemente, mas a gente tem que lembrar que a China deixou de abastecer um pouco do mundo e nós somos muito fortes na linha comercial, por isso adicionamos esse turno adicional em posicionamento no exterior. Então, nós temos ganhos, sim, market share fora do Brasil em aplicação pesada. Falando especificamente de market share, nós temos aí eu diria que nós ganhamos penetração porque nós olhamos a venda no nosso cliente. A venda no nosso cliente direto aumentou cerca de 19% em valor monetário no primeiro semestre, né? E nós estamos, a nossa venda para ele está acima disso. Então, nós, de fato, ganhamos participação de mercado, isso vem com toda a eficiência e investimentos que a gente tem feito para ganhar produtividade e uma força de vendas muito ativa, muito construtiva, em buscar todas as possibilidades de melhoria de atendimento e abastecimento dos clientes. É um somatório de coisas operacionais organizadas, arquitetadas, que fizeram com que a gente ganhasse participação. Sérgio, quer dar uma visão um pouquinho do mercado externo? O Anderson já, digamos, explanou bem esse comentário. A nossa lição do turno extra, né, no 6+2, está diretamente associado à linha pesada. A linha pesada tem se comportado bem, tanto nos mercados externos, onde nós estamos crescendo, quanto no mercado doméstico também. Então, daí a conexão. As preocupações com relação ao poder de aquisição do consumidor, etc., eles são preocupações mais relativas, digamos, à linha leve e não tanto à linha pesada. Então, a explicação do Anderson foi bem apropriada. Muito bem. E, Lucas, indo um pouco para a tua segunda questão, né? A gente tem mantido, sim, aqui um pipeline bem ativo de prospecção de targets. A gente já tinha alguns ainda no âmbito da nossa oferta, né? O que muda um pouco, assim, óbvio que a depreciação dos valores de ativos em bolsa, nosso próprio ativo, isso não é uma coisa que a gente tem como mantra, né? Nós temos bastante experiência, o track record de entender que nem sempre a guia que está ali pode ou não destruir valor. A gente sempre olha muito aquilo que a gente enxerga como geração de valor numa aquisição, não só o múltiplo, né? Vou comparar, o meu múltiplo está menor. Às vezes, a geração de valor futura que a gente consegue criar no negócio, numa aquisição, ela é muito superior àquilo que se enxerga simplesmente pelo dado de aquisição. Óbvio que juros torna menos atrativo também, né? É uma situação momentânea, a gente sabe que não vai ficar sempre juros nessa dimensão, assim como não era sustentável ter juros tão baixos há um ano e meio atrás. E, de maneira geral, isso não muda muito a perspectiva de buscar aqui a aplicação dos nossos recursos. Nós temos, sim, tido, não vou dizer dificuldade, mas a gente tem sido mais cauteloso na hora de fazer, de poder comparar os projetos entre eles, né? E colocar um pouco mais de eficiência e esforço naquilo que a gente entende que faz sentido avançar. Temos aquela premissa de a gente de reposicionar a nossa participação externa, né, com os mercados de exportação ou mesmo com ativos fora do país. Obviamente, a gente declarou já várias vezes, né, que a gente tem uma simpatia a avançar no México e também na Europa. Precisamos de reforçar a nossa posição. Mas, por outro lado, também temos percebido no Brasil projetos que são de boa geração de valor, ainda possíveis para nós, né?
Nós não temos nada, nenhuma transação, obviamente, se a gente tivesse, a gente precisaria também declarar ao mercado. A gente mantém contato ativo no suporte desses targets e à medida que a gente for avançando, por obrigação, como empresa listada, a gente vai trazer aqui. Só deixar essa mensagem muito clara de que não muda a estratégia, não muda a forma de fazer e a gente não se sente pressionado em fazer algo, né, para referendar aqui a dinâmica. A gente quer sim fazer as melhores escolhas e avançar para gerar valor para os nossos acionistas, para os nossos stakeholders como um todo, como a gente fez nas aquisições no primeiro ciclo de expansão que nós tivemos. Então, não sei se o Sérgio quer complementar, Anderson, fique à vontade. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas, pelas perguntas. Obrigado. Obrigada, Lucas, pela participação. Vamos agora à nossa próxima pergunta ao vivo. Ela é do Lucas Barbosa, do Santander. Lucas, abriremos o seu áudio para que você possa efetuar a sua pergunta. Oi, bom dia, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Sim, perfeito. Perfeito. Ótimo. Bom dia, Sérgio, Anderson, Emerson e Jéssica. Obrigado por pegarem minha pergunta e parabéns pelos resultados. A minha discussão é, na verdade, uma continuação da discussão que o outro Lucas levantou. Eu queria entender se vocês poderiam falar um pouco sobre a dinâmica do mercado de reposição no Brasil para o próximo ano, porque de um lado a gente tem uma possível recuperação na produção de autos, mas do outro lado a gente tem a taxa de juros num patamar bem alto para o ano inteiro, bancos restringindo crédito para financiamento, desaceleração econômica, então possivelmente a gente vai ver um envelhecimento da frota acontecendo no ano que vem. Se vocês puderem contar para a gente como que vocês esperam que essa dinâmica acabe impactando o mercado de reposição, né? De um lado você tem recuperação da produção de autos, mas do outro, possivelmente, né, um estímulo a envelhecer a frota, ajudaria bastante. Muito obrigado. Muito bem, eu começo, Anderson, depois tu complementa aqui, você acho que tem umas visões distintas, né? Acho que, na verdade, esse Lucas, é o porto seguro da frase, né? A gente está numa exposição muito grande com uma oferta de produtos, de marcas, a gente atende moto, caminhão, ônibus, carros, SUVs, né? A gente tem nós temos muito espalhado, né, nosso breakdown de vendas aqui para vários setores. E a reposição como um todo, ela se beneficia em dois... É muito claro, quando tem venda de veículo novo crescente, isso reitera também a posição de reposição. Não é simplesmente pela queda. O que a gente está percebendo agora é assim, que tem sim escassez, dificuldade de compra de novo, isso acelera ainda mais, mas de maneira geral, o driver de reposição ele é sempre muito consistente, né? E a gente percebe que isso vai permanecer por um tempo aqui, até pelos preços dos veículos novos. A gente também tem percebido que o fato de as pessoas ficarem mais tempo com o veículo usado, ela também tem dado uma atenção a colocar peças de maior qualidade, onde a gente está muito inserido, né, com as nossas marcas. Nós nos posicionamos com produtos premium e com produtos de boa oferta, né, mas definitivamente não somos uma empresa que vende produtos baratos, né, linha econômicas. Nós não temos não temos produtos tão nessa ponta de vendas, e isso tem trazido para nós uma série de benefícios. Entendo que essa dinâmica vai permanecer não só nesse ciclo, mas também no próximo ciclo, né? À medida que a gente tenha uma dificuldade ainda presente, seja por preço, seja por financiamento, seja ainda por oferta de produtos novos, né? Mas, de novo, mesmo que cresça, não muda a dinâmica de reposição, que é sempre muito forte, muito resiliente, né? E, Anderson, se você quer complementar, se tem algum ponto, né, eu queria deixar isso bem presente, que é um dos marcos, né, uma das coisas que torna a frase tão especial enquanto negócio, fazer parte disso, né? E agora, com uma oferta de produtos muito maior, isso é muito mais evidente na dinâmica de resultados e receitas que a gente imprime. Acho que vale só lembrar que nós temos 4 marcas bem importantes, 2 delas, Fras-le e Fremax, estão posicionadas como premium, e elas fazem parte da manutenção desde o early stage do automóvel. Então, você tem um automóvel mais novo, você quer investir numa peça de maior valor, você quer manter ele nas condições originais, e nós temos 2 marcas que se posicionam assim.
quando você vai... E são reposições que iniciam muito cedo no veículo. Tem reposições que iniciam um pouquinho mais tardiamente, por exemplo, amortecedores, né? 4º, 5º, 6º ano, talvez, ou até à frente, assim como itens da Controil, são marcas que não se posicionam como um premium top, né? Elas são em mercado independente, o aftermarket premium. Então, ali a gente também já começa a capturar o momento de o veículo já envelhecendo com 2 outras propostas de marca. Então, a nossa estratégia de marca está desenhada exatamente para ciclos de envelhecimento maior de frota, que é o que nós estamos vendo aí já há 2 anos e provavelmente se estende por mais 1 ou 2 anos, até que a cadeia se regularize, o crédito volte a ficar atrativo. Mas o fato de produzir um veículo a mais significa receita futura, né? O parque fabril, a frota aumenta, isso para nós é sempre muito positivo, tá? Então, eu não vejo como um risco para a empresa, eu vejo que talvez as margens serão mantidas, talvez com preços voltando um pouco em função de uma deflação que pode acontecer na linha de materiais, matérias-primas, energéticos, se isso vier a acontecer. Mas as margens serão mantidas, talvez os preços sejam outros. Aí a gente vai ter que monitorar mês a mês, caso a caso. Obrigado, Anderson. Jéssica, me permite fazer aqui rapidamente um apanhado geral das perguntas que nós temos que foram escritas aqui, antes de passar para a próxima pergunta ao vivo. A gente tem perguntas aqui do Carlos Herrera e do Antônio Risso, que o Carlos, ele do Condor Insider, ele pede assim, poxa, a gente está vendo uma evolução mês a mês, se a gente compara junho com o ano passado, tem crescimento de 50%, né? Se a gente tem essa visão de que esse nível de crescimento permanece, se é recorrente, a resposta é que sim, a gente está num estágio de vendas mais, de maneira mais linear. Se você pegar os meses desse ano, a gente vem crescendo um pouco cada mês, né? Então, se a gente compara com o ano passado, principalmente com alguns meses que foram um pouco mais difíceis em vendas, esse crescimento pode sustentar em níveis maiores, né? Mas a gente reporta mês a mês isso, então dá para entender que é linear aqui o suporte de vendas, né? Alguns meses são privilegiados porque tem mais dias úteis, em especial a gente está em agosto agora, acho que é o mês que tem mais dias úteis do ano, né? Então, tendo um dia a mais, 2 dias a mais, sempre pode ter alguma diferença na média diária de vendas, né? E o Antônio Risso também pergunta se, poxa, a gente tem boa parte do mercado de reposição ligada de nossas vendas ligada à reposição. Onde é que está mais forte? Na linha pesada ou leve? Nós temos um suporte melhor na linha leve hoje, até pelas aquisições que nós fizemos. Nakata, Fremax e a Controil são mais dedicados à linha leve, mas a gente tem uma exposição muito grande ao pesado. Só que a frota de pesados hoje é 3, 4 milhões de veículos na linha leve. A gente tem 45 milhões de veículos só no Brasil, né? Se a gente expande esse universo para a América Latina e para os mercados que nós atuamos, sempre tem uma possibilidade de expandir, de manter esse suporte na linha leve mais robusto, né? E também com relação a estoques, que é uma continuidade da pergunta do Antônio aqui, Risso, ele pergunta se, onde é que fica mais os estoques? Deve crescer mais os pesados e nos leves. Geralmente, linha leve tem mais estoques, Antônio, porque é muito mais variedade de produtos a serem reparados do que a variedade de caminhões. Então, os estoques sempre se concentram mais nos leves e os pesados, no geral, existe um certo planejamento maior na manutenção, existe sempre um suporte melhor, né, nas oficinas de pesados. O dono de um caminhão, de um ônibus, faz mais conta, ele mantém estoques de peças que são necessárias serem trocadas, já com um certo nível, ele não sobe e desce por demanda que pode aparecer ou desaparecer, ele conhece a frota e mantém isso de maneira muito regular dentro daquilo que ele entende ser necessário. Então, na linha leve, esse impacto ele é maior, né, pela diversidade de produtos. Então, agora a gente pode seguir para a próxima pergunta aqui ao vivo. Jéssica, entendo que eu cobri aqui as perguntas que estavam descritas aqui pelo nosso chat. Perfeito, obrigada, Emerson. Vamos seguir a nossa próxima pergunta ao vivo, é do Lucas Lag. Lucas, abriremos o seu microfone. Pode prosseguir. Bom dia pessoal.
pergunta simples, acho que todos os questionamentos que eu tinha aqui foram respondidos nas perguntas anteriores, então é mais só para confirmar, acho que um ponto em relação ao mercado de reposição, mas nesse comentário até que o Emerson fez agora em relação à evolução de receita mês a mês, né? A gente viu essa evolução muito forte ali em maio e principalmente em junho, né? Então, eu só queria entender com vocês o quanto isso pode ter sido, entre aspas, inflado, né, por fatores pontuais, como os saques de FGTS que vocês até mencionaram aí no release, né? Ou se isso realmente está sendo impulsionado por um fator mais fundamental, mais estrutural, que é essa menor disponibilidade de carros e o envelhecimento de frota, né? Então, entender, acho que só essa quebra entre o quanto foi pontual e estrutural em relação a esses dois fatores, tá? O restante das perguntas vocês já responderam. Obrigado. Queres, Pontalti, responder aqui? Senão, posso seguir, sim. Não, eu acho que sim, eu acho que tem fatores do FGTS, sem dúvida. Eu acho que tem 3 fatores. Um é relacionado ao primeiro trimestre ter sido mais tímido. Então, se você fizer uma média dos trimestres, a gente deve ter uma coisa mais coerente. Por que foi mais tímido? Mencionado que teve um arraste de estoques do último quarto do ano passado, ou até do ano passado inteiro para esse, né? Então, como o pessoal consumiu o estoque, já teve um potencial reposição maior nesse segundo trimestre. Então, tem um fator aí que é o posicionamento do nosso distribuidor, não necessariamente o consumo na ponta, tá? Segundo ponto, o FGTS é fato. Eu acho que o combustível, a gente percebeu o efeito combustível imediato, pessoal. O combustível teve uma queda muito relevante nos últimos tempos. Isso demandou, e eu acho que o distribuidor puxou junto na ideia de ter uma oferta mais ativa. A gente vê os veículos rodando com maior frequência. E os incentivos, né, seja ele de qual for, eles estão, de fato, beneficiando a troca, a reparação dos veículos. Quem tem um pouquinho de caixa e está usando mais o seu veículo, ele pode acontecer. Eu não diria que nós voltaríamos à demanda passada, uma média passada. Eu acho que o patamar modificou, de fato, por várias questões conjunturais, o fato de estar se usando mais o transporte individual do que o coletivo, a frota não está sendo renovada, o pessoal está reparando mais seus veículos. Isso, para mim, é estrutural. O que não é estrutural é o incentivo, né, do dinheiro que está no bolso de forma adicional. Essa, sim, ela é transitória e depende, basicamente, de incentivos que estão acontecendo. Eu poderia dividir em 50% é estrutural e 50% ela é situacional. Bem, obrigado, Lucas, aqui pela questão, né? Vamos seguir agora para a nossa próxima pergunta. Ela é da Luísa Bastos, do Safra. Luísa, abriremos o seu áudio. Bom dia, pessoal. A primeira pergunta aqui é um follow-up da questão de M&A. Dado esse cenário que a gente está vendo mais desafiador, como vocês comentaram, né, e pensando na estratégia de diversificação da empresa também, a gente poderia esperar uma possível expansão aí de portfólio para outros segmentos. E a segunda pergunta é mais uma atualização ali da iniciativa da Nile One, né? Se tem algum produto novo em mente, algo que vocês puderem dar uma cura aí nesse assunto. Obrigada. Obrigada, Luísa. Sérgio, tu gostaria de responder essas questões? Acho que a Nile One está mais próximo, e também com relação aos M&As aqui, questão de diversificação, se tu achares que é conveniente, pode responder também. Ok. Luísa, obrigado pela pergunta. Luísa, nós desenvolvemos o nosso plano estratégico com uma visão de pelo menos 5 anos. E todos os que nós fazemos, eles estão associados a essa visão, ou seja, nós não mudamos de posição em função de adversidades ou situações mais pontuais ou que se aparentam. Então, quando nós falamos, vamos nos recapitalizar para seguirmos a nossa jornada de investimentos, né, para a nova fase, nós fizemos isso alinhado com pensamentos
e as premissas atrás disso continuam válidas, ou seja, nós queremos continuar replicando o modelo que nós criamos aqui em outras geografias. Temos oportunidades fora do Brasil, em países com moeda forte, temos oportunidades aqui também, gostaríamos de privilegiar um pouco mais as oportunidades fora, mas a lógica, o racional, ele continua bastante válido, ativo, temos oportunidades muito boas que estamos analisando, evoluindo, e temos, na realidade, não é Anderson e Emerson, que escolher quais são as melhores dentro de várias possibilidades que nós temos em mãos. Então, a primeira parte da tua pergunta, nós vamos continuar executando aquilo que nós havíamos veiculado para o mercado quando do follow-on da frase. Aquilo que se refere a NIONE, nós estamos executando o nosso plano ainda de desenvolvimento de negócios. Continuamos muito otimistas com relação a essa iniciativa. Continuamos nos surpreendendo com a amplitude das oportunidades, mas nós temos o lado de pintura, que foi a primeira oportunidade que já, digamos, está se materializando e indo, digamos, em negócios. Nós temos uma evolução muito boa naquilo que se refere aos benefícios da NIONE ao ser utilizados do nanonióbio, né, a ser misturado em componentes fundidos. Temos intenção de mostrar um produto nessa linha já na Fenatran, agora daqui a 3 meses, né? Então, temos 17 frentes de trabalho, para ser muito... todas estão evoluindo bem, mas por ser um trabalho inovador, isso leva um tempo um pouco maior para que isso possa ser materializado em negócios, né, e que possam começar a aparecer ali no P&L. Mas estamos evoluindo bem e estamos muito, muito felizes, sim. Espero ter respondido, Luísa. Jéssica, devido ao avançado do tempo, acho que a gente teria espaço para mais uma questão. Então, vamos seguir a ordem aqui das mãos e depois a gente responde as outras questões aqui em calls para as pessoas que não foram respondidas. Perfeito. A nossa última pergunta, então, é do André Ferreira, do Bradesco BBI. André, por favor. Bom dia, pessoal. Estão escutando? Sim, né? Perfeito. Obrigado pelo espaço aqui para fazer a pergunta. A gente viu o anúncio recente da parceria da NIONE com a Taurus para o uso das nanopartículas de nióbio nas ligas de metais. Vocês podem dar um pouco mais de detalhes sobre essa parceria? Vocês têm uma estimativa de quando ela pode começar a gerar receita? E só um follow-up rápido, aproveitando, se vocês puderem dar uma atualização de outras conversas, se vocês têm andamento para os novos negócios da NIONE, seria muito bom para o mercado. Obrigado. Sérgio, tu queres comentar? Eu posso comentar, sim. André, obrigado pela pergunta. André, nós, nesse processo, né, nós assinamos um acordo de confidencialidade e, pelo lado nosso, né, Fras-le, nós vamos seguir o nosso acordo, né? Então, eu não posso expandir bastante sobre o tema, digamos assim, né? Mesmo sabendo que ele foi veiculado, né? Uma das aplicações que nós temos da nossa nanopartícula é num campo que nós chamamos de ciência de materiais ou materiais sinterizados, onde você mistura componentes sólidos, submete a um processo de pressão e temperatura grande e cria ali um metal diferente, né? As iniciativas associadas a ciências dos materiais, em aplicações diversas, em motores elétricos e outras coisas, que é uma das 17
áreas de trabalho que nós estamos desenvolvendo, sim. Ainda não encontramos, André, nenhuma vertente ou vertical de atividade associada à Nine-One que nós tenhamos dito, opa, aqui ele não está trazendo os benefícios que nós esperávamos. Então, eu sei que todos nós, inclusive eu mesmo, né, nós temos ali a ansiedade com relação à transformação, né, em resultados na linha de fundo. Isso já está na linha de baixo, perdão, isso já está, principalmente agora, acontecendo através da primeira aplicação, que é tinturas. Vamos evoluir para componentes fundidos e outros num horizonte um pouco mais próximo, mas são 17 frentes de trabalho, todas elas bastante promissoras, e nos próximos 18 meses aí nós vamos ter bastante transformação de tudo isso já em negócios, né? Obrigada, Sérgio. Agradecemos a todos, então, pela participação. Em decorrência do tempo, iremos encerrar a sessão de perguntas e respostas, e eu convido agora o Sérgio a fazer as suas considerações finais. Obrigado a todos pela sua participação, pelas suas perguntas. Uma vez, nós todos estamos à disposição do senhor para responder perguntas subsequentes, tirar qualquer dúvida que os senhores possam ter. Por favor, o nosso pessoal de RI está aqui à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado e até o próximo evento. Obrigada.